Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Carrijo. Vou trabalhar com vocês estratégia organizacional e marketing. Nesta primeira oportunidade, vamos trabalhar especialmente o conceito de como elaborar uma estratégia empresarial. Importante conhecer um pouquinho sobre estratégia e competitividade. Toda empresa tem um desafio enorme pela frente, é fazer mais com menos. Isso é produtividade. A empresa dispõe de um conjunto de recursos e esses recursos têm que ser utilizados da melhor maneira possível. Os recursos das empresas são sempre de duas naturezas. Aqueles recursos chamados de tangíveis e os recursos intangíveis. Os recursos tangíveis são aqueles que todas as empresas possuem. Prédios, instalações, equipamentos, matérias-primas, computadores, tudo aquilo que fica à disposição, seja para o tipo de atividade que a empresa vai desenvolver. Pode ser uma fábrica de aviões, uma fábrica de sabonetes, uma fábrica de pipocas, mas todas elas têm à disposição os mesmos recursos. O desafio está em utilizar bem esses recursos. Mas além dos recursos que são chamados de recursos tangíveis, nós temos três recursos que são fundamentais, que não são muito fáceis de serem mensurados. São recursos considerados intangíveis. O primeiro deles é o tempo. O tempo é igual para todos nós. Todos nós temos nosso dia a dia 24 horas e as empresas não são diferentes. As empresas podem trabalhar em turnos de 8 horas, 3 turnos, 2 turnos, mas todas elas dispõem do mesmo tempo. O segundo recurso importante é o recurso da disponibilidade. O que significa disponibilidade? É o recurso estar à disposição da empresa dentro de uma determinada capacidade. Imaginemos, por exemplo, que nós estejamos em uma fábrica de latinhas de refrigerantes ou de balas e biscoitos. Se formos produzir um refrigerante, essa máquina que estará à disposição poderá produzir 10.000 latinhas por dia. Essa será a disponibilidade. E o terceiro recurso é a qualidade, que é algo intangível, difícil de ser medido, mas a gente sabe que nem todos os produtos produzidos, ao final do processo, saem com a qualidade adequada. O segredo, então, está em combinar adequadamente tempo, disponibilidade e qualidade. Imaginem vocês que para todas as empresas, para todas as pessoas, de uma maneira geral, nós temos dentro de uma disponibilidade de 0 a 100%, o uso desse tempo, dessa disponibilidade e dessa qualidade estabelecido num determinado patamar. As empresas de classe mundial operam num patamar de 85% de disponibilidade. Imaginem vocês o quanto seria a média de produtividade em nosso país. Talvez 35 ou 40. Vejam que há um gap impressionante de praticamente se dobrar ou até triplicar a produtividade das organizações, eliminando-se as defasagens ou as chamadas perdas que existem dentro desse processo produtivo. Perdas do quê? Perdas de tempo, perdas de disponibilidade de máquinas e perdas de qualidade. A conta-chave, então, está em reduzir perdas das diferentes naturezas. As perdas, normalmente, elas precisam ser atacadas de uma maneira muito focalizada. Existem, nós vamos ver ao longo desse curso, algumas técnicas para a focalização dessas perdas, de maneira que a empresa pode elevar a sua produtividade, reduzindo o seu nível de perdas. Se as empresas de classe internacional operam com 85% de uso dos seus recursos, imagine quanto de dinheiro nós temos para ganhar
reduzindo as perdas se operamos no nível de 35%. A possibilidade de, sem investir em novos recursos, se triplicar praticamente a produtividade. Está claro, então, para vocês? É importante na produtividade fazer mais com menos. Quanto menos recursos utilizados, melhor será a produtividade das organizações. Mas nós temos algumas receitas para isso. E não é tão simples assim se pensar que tudo acontecerá com uma varinha mágica, onde você bate e acontecem as coisas. Não é bem assim. Nós temos alguns desafios para alcançar a produtividade. Nós, em primeiro lugar, temos que engajar a força produtiva, fazer com que a força produtiva compre o desafio. Afinal, além dos recursos materiais, os recursos humanos das empresas é que fazem as diferenças. Todas as empresas possuem recursos materiais que são muito parecidos, porém as pessoas criam um diferencial muito importante. Engajando a força produtiva na busca dessa produtividade, nós teremos meio caminho andado. Em segundo lugar, é necessário criar uma visão compartilhada, onde todos enxerguem a direção para a qual a empresa caminha para o futuro. E, além disso, sermos objetivos estabelecendo métricas, medir o desempenho das pessoas. Dentro do conceito da visão compartilhada, é sempre importante olhar para o futuro e considerar as ameaças e as oportunidades que o ambiente estará oferecendo para a empresa. E é preciso também, dentro de uma visão estratégica, criar, além dessa visão de futuro, uma missão para a empresa e criar alguns valores dentro da organização. Valores como trabalho em equipe, valores como integridade, honestidade, comprometimento, busca excelência da permanente de excelência. Enfim, a empresa precisa compartilhar esses princípios com a sua equipe, criando essa visão de futuro e engajando todos nesse processo de melhoria de competitividade. Além disso, nós estamos acostumados a trabalhar com uma visão um pouco retrógrada, de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na realidade, não é bem assim. Nós precisamos buscar uma gestão participativa, que é justamente criar dentro do ambiente da empresa uma transformação cultural de base, e num país onde nós temos uma força de trabalho que tem um baixo nível educacional, esse desafio é enorme. Nós temos que melhorar a cultura da organização. O que é a cultura da organização? É a totalidade dos bens materiais e espirituais da empresa. Toda empresa tem seus valores, toda empresa tem a sua cultura organizacional. Mas para isso, nós temos que fazer uma transformação educacional. Olhe para dentro da sua empresa, veja quantos têm primeiro grau completo, quantos têm o segundo grau, quantos conseguiram chegar às universidades. Infelizmente, somos poucos ainda no Brasil que conseguimos chegar ao nível universitário. Então é necessário que a empresa trabalhe isso. E por último, para criar a gestão participativa, é necessário ter uma política de meritocracia, valorizar as pessoas que se dedicam e criar mecanismos de reconhecimento. Dentro da nossa tradição cultural no Brasil, normalmente a gente está acostumado a uma cultura punitiva. A pessoa pode fazer 99 coisas corretas, mas fizer uma errada, olha, você vai para a rua. Não é bem assim. Nós temos que desenvolver o hábito de elogiar as pessoas, de reconhecer aquilo que é bom, porque quem é que não gosta de um elogio? Então a meritocracia é a fórmula de você reconhecer o mérito das pessoas no dia a dia e criar um estímulo para que elas progridam dentro da empresa. Quanto às métricas, é simples entender. Olha, há algumas coisas que precisam
ser medidas. Deming, que foi um grande guru da qualidade, dizia o seguinte: você só melhora aquilo que você mede. Dentro desse aspecto, foram criadas algumas métricas, né, que tornam os objetivos mensuráveis. E quais são as métricas? Produtividade, qualidade, custo. Esse D é o D de delivery. Delivery, em inglês, obviamente, é entrega. Entregar mais rápido. Segurança e motivação. Todas essas métricas podem ser adaptadas dentro da empresa para que as pessoas possam medir o seu desempenho. Como no esporte, você precisa ter um scout da qualidade. Então, esse sistema de métricas permite que a empresa monitore o desempenho das pessoas. Para finalizar a aula, eu gostaria de deixar uma pergunta. Qual é a visão de futuro da sua empresa? Pense nisso. Tente estabelecer também, dentro dessas métricas do P, Q, C, D, S, M, quais são as métricas para a sua empresa. Fazendo esse exercício, com certeza você vai descobrir grandes oportunidades de melhorar a competitividade da sua empresa. E essa foi a nossa aula de hoje. Procure, na próxima aula, acompanhar os conceitos de estratégia e competitividade. E também estaremos falando nesse módulo sobre marketing. Até mais, até a próxima aula.